Em relação ao tópico ainda equipe, alguma dúvida do lado de vocês? Com relação a como descrever, como posicionar a equipe, ou como preparar uma equipe? Teve uma pergunta agora no intervalo que fizeram, que é exatamente... E como é que eu acho o cara, né, ideal para a minha equipe, tá? Isso aí não tem ciência também não, tá? A gente está comentando aqui de relações comerciais, de equipe, a relação é a mesma. Talvez você monta uma equipe, ou sócios, né, na palavra formal de uma sociedade, de uma empresa, eu costumo dizer que é um pouco pior do que o casamento, tá? Não que o casamento seja ruim, mas no casamento você tem um bem intangível chamado amor que rege o casamento, tá? Isso no mundo romântico. E no caso de negócio, a sociedade é literalmente dinheiro. Eu brinquei, não tem amor, tá? Então a relação é... Enquanto está tudo indo bem, está tudo ótimo. Só que tem o primeiro problema, se virar as costas, é perigoso. Então você tem que prestar muita atenção quando você for escolher os sócios, né? Porque é uma escolha, a princípio, muito racional, mas essa empatia, essa sinergia entre a equipe é fundamental. Quando eu comentei com vocês daquele professor de Harvard no passado, analisava a equipe, um dos pontos era exatamente essa, não só o que está escrito, né, mas quando você faz a entrevista com alguma possibilidade de investimento da equipe, pelo menos para mim, sempre fiz isso, a gente é muito mais psicólogo do que investidor nessa hora. Porque se não tiver uma sinergia da equipe, ou uma percepção de equilíbrio de forças, que eu brinco, a chance de ter problema é enorme. Tá? É enorme. E já vi isso de várias formas. Ou seja, quando está tudo indo bem, vai tudo muito bem, mas quando tem o primeiro problema, as diferenças aparecem rapidamente. Porque o bem comum ali não é só a tecnologia, é dinheiro às vezes. Se está no mundo dos negócios, é dinheiro. E aí, eu costumo dizer que a parte mais sensível do ser humano é o bolso. Então, quando mexe no bolso, todo mundo sai da zona de conforto. Tá? E tem uma frase que a pessoa que trabalhava comigo no fundo lá, que era meu mentor, ainda é, o Levindo, ele sempre falou comigo, você conhece um cavalheiro quando você vê ele perdendo dinheiro. E quando a pessoa perde dinheiro, normalmente ela não continua cavalheiro, não. Quando está ganhando dinheiro, está todo mundo muito gentil, muito cortês. Quando começa a perder dinheiro, que você conhece realmente como é que as pessoas vão agir sobre a pressão, tá? Não é uma coisa simples. Então, para escolher uma equipe, ou montar uma equipe, é talvez a tarefa mais difícil, porque é uma aposta, né, que você está fazendo. Às vezes é por afinidade, às vezes não. Mas é um exercício que tem que ser feito com paciência mesmo, e a sugestão sempre que eu dou é, primeiro alinhe os valores pessoais, porque já é meio caminho andado, né? Se as pessoas pensam ou veem o mundo da mesma forma, isso já ajuda bastante a saber que pelo menos tem uma sinergia. Porque se partimos do pressuposto que há um problema de confiança, por favor, pulem fora, porque não vai funcionar. Tá? Então, é um processo, mas não é simples, não. Nesse caso aqui, vocês estão numa fase descritiva do projeto, falando das pessoas, das competências. Né? Eu não estou falando quem são as pessoas ou perfil. Né? Tem fundo de investimento que já faz, ou fazia, não sei se faz ainda, teste psicotécnico dos empreendedores quando vai fazer investimentos. Para ver se não está investindo em nenhum psicopata. Tá? Mas é sério. Já tive essa informação aqui no Brasil. Tem gente que faz teste, avalia de alguma forma. A gente sempre fez uma avaliação muito mais da percepção dessa sinergia do sócio, porque isso é extremamente importante. E na minha percepção é a mesma coisa em caso de patente, código de utilidade. Você tem que ter uma visão mais ou menos comum, porque senão cada um vai remar para um lado. Cada um tem uma visão, cada um vê uma coisa, cada um quer uma coisa. E normalmente essa coisa não vinga porque não há um alinhamento de percepção. Quando eu falei lá do modelo de negócio, é para ajudar a fazer esse exercício, para as pessoas conversarem e entenderem para onde vão. Pois não. Também lembrar que quando você tem um parceiro tem direito, né? Exatamente. A pessoa esquece. A verdade, a gente aprende isso em direito, né? Bom, a verdade tem sempre, um fato, na verdade, tem sempre 3 lados. O meu, o seu e a verdade, entendeu? Então... Você vê de um jeito, eu vejo de outro, e a verdade talvez esteja no meio. Então é sempre muito difícil você chegar nesse ponto, você enxergar esse meio do caminho. Então a equipe é um ponto fundamental, mas não é um exercício matemático. Tá?
mais uma vez, não tem manual, né? Como não tem manual filho, como não tem manual casamento, como não tem manual muita coisa na vida. Então, é um aprendizado mesmo, tá? Vocês verem lá exemplos clássicos aí do próprio lá do filme, lá do Facebook, ou seja, eram sócios e o problema fugiu ao controle dos dois, né? Em algum momento. Ou seja, tudo parecia muito bom. E aí, nesse caso, é o contrário. Em vez do negócio ficar ruim, ele ficou tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que cada um acha uma coisa. Ah, não, ele me deu tanto, eu tenho tantos %, ele me deve tanto, porque eu coloquei o dinheiro primeiro. Então, o que eu gosto de falar sempre é o seguinte: combinado não é caro. Agora, para o combinado não ser caro, a gente aprende direito, coloca ele no papel. Tá? Isso eu aprendi na minha vida, na época de veterinária. O professor meu sempre falava isso. As palavras o vento leva. Está escrito só o fogo ou a água. Então, na dúvida, coloque no papel. Porque depois de você mostrar isso, não tem muito jeito das pessoas falarem que não sabia, não era bem isso que eu imaginava. Se elas deram de acordo, é mais difícil. Pode até falar, né? Como acontece, mas contra fatos não há argumentos. Tá? Então, sempre tome cuidado com isso, porque é um ponto muito delicado e esse alinhamento de visão, de percepção, de passo a passo é muito importante. Tá? E a capacidade de adaptação nossa também nesse processo é extremamente, como tudo na vida, né? Mas em relacionamentos, sejam eles societários, conjugais, ou namoros, que sejam, a capacidade de adaptação, de exigir, mas também saber ceder é extremamente importante. Senão a coisa não vai bem. Já vi várias empresas que ela está indo muito bem, chega numa fase de atrito tal, que o problema se torna irreversível, a empresa quebra, não porque ela quebrou, mas porque as pessoas estão mais preocupadas ali com o ex-adverso do que com o negócio em si. O foco da atenção passa de ser da empresa e passa a ser o outro. E aí o negócio vai para o vinagre muito rápido. Tá? Vocês vão... Tem N casos na mídia aí que se vê isso acontecendo. Ok? Dúvidas então sobre a equipe? Então vamos lá para o último ponto. Aspectos financeiros. Tá? Normalmente é o ponto, não sei se para vocês, mas para a maioria, pelo menos durante esses últimos 4 cursos, é o ponto mais sensível ao princípio das pessoas e de maior desafio teórico, tá? Mas, na verdade, quando eu resolvi sugerir aí a Agência de Inovação entrar com esse tópico de aspectos financeiros, foi apenas na percepção que, como no ano passado a gente não havia esse tópico, eu achei que seria muito importante que a gente começasse a fazer uma mudança de mentalidade das pessoas, que elas começassem a entender que, no fundo, são tudo números, tá? Ou seja, de nada adianta a oportunidade, a super tecnologia, o super modelo de negócio e a super equipe executora se o negócio é inviável economicamente. Então, vira uma história muito bonita, mas com um final triste. Então, a intenção, na verdade, foi colocar esse 5º ponto, esses aspectos financeiros, basicamente para passar um pouco para vocês da visão da importância desses aspectos financeiros. A intenção aqui não é fazer nenhum curso de finanças, nem dar informações financeiras, não teremos planilha, porque se fosse feito dessa forma, com certeza não seria o último tópico, tá? Talvez fosse o primeiro, porque exige, obviamente, um pouco mais de capacidade de atenção e dedicação, e não farei isso no finalzinho, tá? Então, na verdade, quando a gente fala que é um mal necessário, aspectos financeiros, por quê? Se a gente não quantificar, e quantificar eu falo em valor, a gente não consegue colocar preço na nossa tecnologia, no nosso produto, no nosso serviço, tá? No nosso licenciamento. A gente tem que tentar quantificar as coisas. Então, você tem um modelo lá que é conceitual, né, naquela matriz, ou seja, como é que seria o modelo ideal. Mas vocês viram que tem 2 colunazinhas lá, que são receita, fontes de receita e fontes de custo, centros de custo, que uma menos a outra tem que dar um númerozinho azul, né? Receita menos despesa tem que dar um número azul. Se der um número vermelho, para tudo e começa tudo de novo. Tá? Então, por isso que é tão importante a gente quantificar, para a gente tentar entender o preço. Tá? Valor e preço são coisas muito diferentes. Vou explicar alguns casos na frente. Tá? Então, no mundo dos negócios, os números são tão importantes quanto o que está escrito. Tá? Ou seja, o mercado lê números, né? Não é por isso que as empresas publicam balanço, só publicam gráfico, preço de ação, quanto que fatura, quanto que recebe, quanto que gera de caixa, porque é isso que interessa no mundo dos negócios. Tá? E aí, ou seja, a melhor das tecnologias, para ela poder ser execuível, ela tem que ser viável. Então, de nada adianta a gente fazer todo esse trabalho nosso muito bonito,
dos 4 primeiros tópicos. Nós temos ali o que eu costumava chamar na minha época de estudante de figura de livro, né? O caso assim, mais emblemático e perfeito. Mas quando você vai fazer a conta, ele é completamente inviável. É o caso lá da vacina da AIDS, né? Ou seja, a vacina tem a solução da vacina, tem o modelo de negócios, tem tecnologia, tem a super equipe, mas custa 1 milhão por dose. Então, eu vou vender 3 unidades, provavelmente, dessa vacina, ela se torna inviável economicamente. Tá? Então, a intenção é passar para vocês a percepção de que números serão necessários para poder validar a tecnologia no mercado. E a intenção é que no próximo ano esse tópico comece a ganhar um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de corpo, né? Não para as pessoas serem especialistas nisso, mas para elas começarem a entender o quão importante é você ter esses números também, se você pensa, como é o caso das Olimpíadas, criar um produto ou um negócio. Tá? Mais uma vez, a gente viu lá que o modelo de um negócio nos ajuda a adaptar o nosso desenvolvimento. E no caso dos números, eles ajudam a ajustar o nosso modelo de negócio. Que mudando o modelo de negócio, muda o cronograma de desenvolvimento, que pode mudar a oportunidade de mercado. Então, como eu falei com você, não teria de separar os tópicos para falar qual é mais importante do que o quê. Todos eles são interligados de uma maneira ou outra. Tá? Por que isso não ajuda a ajustar o modelo de negócio? Porque você pode ter modelos de negócio que ele é mais rentável e alguns que eles são menos rentáveis e outros que podem dar prejuízo. Obviamente, a intenção inicial é sempre ir para o mais rentável, porque a chance de sucesso é maior. Ou a tecnologia poderá valer mais se ela for mais rentável. Ok? Como é que eu faço, então, para traduzir o valor de um produto, ou de um projeto, de um serviço, tá? Em números? Igual a gente fez aquele exercício lá de como é que a gente cria um modelo de negócio, da mesma forma, é a sugestão que a gente criar também, assim, quais perguntas que eu tenho que fazer para poder começar a definir as premissas básicas de como é que eu faço para poder traduzir em valor um projeto, um produto. Basicamente, a gente tem que definir algumas premissas, tá? E no nosso caso aqui são 2 premissas, são as mais básicas, quem já está lá na OP já deve estar acostumado com isso, mas são as premissas mais básicas que nós temos, que é o preço de custo do seu produto, serviço, licenciamento, o que for, tá? E o preço de venda desse mesmo produto, licenciamento, o serviço, tá? Então, o que quer dizer isso? Para definir o preço de custo ou de produção de um produto, o que está sendo solicitado no plano de produto, especificamente para quem está participando, tá? É basicamente que vocês levantem o preço de custo do produto de vocês. Para calcular um preço de custo de produto, você tem várias formas de fazer isso. A mais completa, a mais simples. A intenção aqui não é que vocês façam a mais completa, tá? A intenção é que vocês façam pelo menos algum exercício de conta para poder chegar a um preço de custo. Então vamos lá. Equipamento, preço de custo. Você vai pegar todos os seus insumos, conta mais básica, tá? Somá-los e entender qual que é o custo do seu produto, tá? Na verdade, a gente sabe que na prática isso não é o único custo, né? Você tem um custo da equipe, você tem custo de aluguel, tem custo de água, luz, telefone, internet. Tudo isso é custo, que é chamado de custo fixo. É aquele que não varia em função da produção ou não. Então, eu vou dar exemplo lá. Você tem uma empresa, uma fábrica lá, você investiu X. Você paga lá de aluguel, luz, telefone, parará, 50 mil reais por mês. Se você produzir um parafuso ou nenhum parafuso, você continuará pagando 50 mil reais por mês. Esse é o seu custo fixo, tá? O custo variável depende. Se eu vender 1000 unidades, eu vou ter que comprar 1000 peças, né, para montar cada kit, tá? E aí você tem, então, o seu custo variável que varia de acordo com a produção. O que nós estamos pedindo aqui no plano de produto especificamente, em relação ao aspecto financeiro, é que vocês calculem o mais próximo, o mais preciso possível, o custo de produção do seu ou produto ou serviço, tá? Para que vocês tenham essa percepção de quanto custa. É muito mais para vocês isso do que para as Olimpíadas especificamente, mas é mais para vocês entenderem exatamente quanto custa esse produto de vocês, tá? Alguma dúvida de como é que calcula um preço de custo?
ou de serviço, ou de produto, perguntem o que vocês quiserem. Tá? O custo de pesquisa e desenvolvimento amortizado aí ao longo do tempo entra nessa conta? No completo entra. Tudo entra no completo. Tá? Por isso que eu falei, não estou pedindo completo porque vai aumentando o nível de complexidade e aí eu precisaria de muito mais tempo, talvez mais do que metade do dia, para começar a explicar para vocês como é que isso faz. Mas como não é zona de conforto de vocês, da maioria, e como a variação é muito grande das 5 turmas, nós decidimos por bem aí fazer algo mais simples esse primeiro ano, até para testar esse modelo, né, esse conceito. Fazemos devagar aí, porque é um processo, e depois nós vamos tentando aumentar um pouquinho a bagagem e a percepção das pessoas. Com certeza, alguém pagou a conta de P&D. Se alguém pagou alguma coisa, tem que ir para custo de produto. Tá? Ele tem que pagar para trás tudo. Então, se eu investir 20 milhões em P&D, você tem que diluir isso de alguma forma no seu produto. É por isso que uma indústria farmacêutica cobra, sei lá, R$200 numa caixa de remédio, que você fala, pô, mas é um absurdo. Se você fizer a conta dos produtos ou dos insumos, vai dar R$5, mas custa 200. Por quê? Porque ela gastou 800 milhões de dólares para desenvolver. Ela tem que se pagar, senão não vai fazer nunca mais isso. A gente para no tempo. Tá? Mas não estou nem pedindo esse exercício para vocês nesse momento. Por exemplo, tomando meu caso mais especificamente, a nossa plataforma ela é miniaturizada, é um microchip. E para fazê-la a gente usa equipamentos da eletrônica que são caríssimos, tipo Sputtering X. Só que a partir desses instrumentos você faz centenas de plataformas. Nesse contexto, como que eu vou expressar o preço de custo? Porque se eu vou considerar um microchip, vai ser um absurdo. Agora, de uma batelada só, eu posso produzir uma quantidade enorme. Como que fica essa questão? Fica um pouco complicado. Vou te devolver a pergunta, tá? Vou te responder te perguntando. Quando você faz dessa forma, ou seja, o seu insumo é caríssimo ou a máquina que processa é caríssima? A máquina que processa. Você consegue alugar essa máquina? Por hora, por dia? Não, independente de compensar ou não. Independente de compensar ou não, você consegue alugar essa máquina por hora, por dia? Não, para uma empresa, eu creio que seria melhor ela comprar, porque... Eu não estou falando que é melhor, não. Essa conta você vai fazer só lá nos finalmente, tá? Que parece ser melhor, mas às vezes não é. Estou perguntando assim, você consegue estimar o preço? Se eu quiser alugar uma máquina dessa aqui na universidade, eu consigo? Eu não sei. Pagar por hora, por dia? Se você souber esse valor, se você conseguir, você já tem um preço de quanto custa essa máquina. Exemplo, se eu alugar essa máquina, a hora dela custa R$1.000. Ok, em R$1.000, você lembra lá atrás de umas premissas que eu falei de crescimento, de escala e tudo mais? E durante uma hora, eu consigo produzir quantos nessa máquina? Eu produzo 1.000? Ok, então cada um tem um custo de R$1. Essa é a conta. Se você souber o preço de aluguel da máquina, é mais fácil ainda. Não precisa de amortizar nada, investimento nem nada, porque você está alugando a máquina. É a conta mais fácil para você fazer. Tá? Se você percebe que essa máquina tem um componente custo muito caro no seu processo, tente fazer por aluguel, que é muito mais fácil. Tá? Não, eu consigo alugar por mês. Quanto que é o aluguel por mês ou por dia? 10 mil por dia. Quanto que eu acho que eu consigo produzir com essa máquina por dia? Tanto. Esse é o custo dessa máquina no seu produto. Soma-se a ele os insumos todos que você está fazendo e para cada máquina você pode fazer isso. Tá? É uma forma. Se você fizer a conta de investimento, essa conta que você falou, não, é melhor comprar a máquina, é melhor quando você tem o dinheiro. O dinheiro custa no tempo também. Tá? O dinheiro vale no tempo. Então, se você tem um investimento necessário de 20 milhões numa máquina dessa, aí você vai fazer uma conta contrária. Quanto que eu tenho que produzir para conseguir pagar essa máquina? É o contrário, para poder amortizar esse valor. E aí você vai ver se o seu mercado dá conta de demandar isso, se a estrutura que você tem dá conta de demandar isso. Então, a conta é mais complexa. A minha sugestão aqui, o que a gente está solicitando, na verdade, para plano de produto nas Olimpíadas, é que vocês façam o preço de custo, o preço de produção do produto de vocês, para vocês terem um valor. O meu desafio é que as pessoas façam essa conta e tenham a percepção se o negócio delas custa 5, 10, 15, 20 ou 1.000. Porque provavelmente elas não têm nem noção de quanto custa. Porque como a pesquisa ainda é científica, você está procurando aí a excelência da solução tecnológica, fica em segundo plano esse custo. Mas ele é fundamental se isso for se tornar algo comercial. Tá? Então é um cálculo bem simplista,
Ou seja, não estou colocando custo fixo, não estou colocando nada. É só o custo de produção mesmo, o custo do produto, sem contar o custo fixo, sem constar nada disso. É muito simplista a conta. Mas eu acho que é a primeira forma das pessoas começarem a perceber que as coisas custam, né? Tá? Tá ok? Em paralelo, da mesma forma, o que a gente quer ver no plano de produto é o preço de venda do seu produto, tá? E aí vem aquela máxima: quem dá preço no seu produto é o mercado, não são vocês. Aquele modelo, não, se meu produto custa R$100, eu vou vender por 150 e terei 50% de margem. O mercado compra por 110, você jamais venderá por 150. Então, para estimar o preço de venda, você deverá ir aos seus concorrentes, da mesma forma que você está vendendo, o mesmo modelo de negócio, né? Se você está vendendo serviço, tem que procurar o seu concorrente de serviço para entender por quanto ele vende a solução. Se é máquina, equipamento, quanto custa essa máquina no concorrente, tá? E aí você vai fazer a conta mais básica de todas, e essa que é a conta que eu gostaria que vocês fizessem no plano de produto, que é literalmente quanto custa o preço de venda, qual o preço de venda que você identificou no mercado, não é o seu, no mercado, menos o preço de custo do produto, do seu produto, para ver se o seu número é azul ou vermelho, né? Se ele é positivo ou se ele é negativo. Por que eu estou fazendo esse exercício? Só para as pessoas começarem a ter a percepção que se essa relação for negativa, ela tem que reestruturar tudo de novo. Tá? Dá um trabalhinho danado, mas já falei, né? Se fosse fácil, eu mesmo fazia. Tá? Então, o que nós estamos pedindo no plano de produto é literalmente conhecer o que a gente chama de margem de contribuição, ou seja, o mais imperfeito que seja o número é melhor do que número nenhum. Não dá para saber se a minha solução custa R$1 milhão ou se ela custa R$100. Então, eu quero que vocês façam esse exercício para estimar se o preço de custo do produto, do serviço, quanto custa e quanto que o mercado paga por ele. Por que eu estou pegando o preço de mercado ao invés de fazer o meu preço? Tá? A gente teve várias discussões dessas nos primeiros dias lá na USP São Paulo. Um desses pescadores falou, o meu produto, ele rende, ou ele tem uma eficácia 3 vezes maior que o do concorrente. Então, o meu preço será 3 vezes maior. Eu falei, não, senhora, o preço não será 3 vezes maior. Eu quero que vocês utilizem o preço de mercado. Esqueçam a vantagem competitiva que vocês têm. Por quê? Porque quem vai falar se essa vantagem competitiva se pagará mais por ela ou não somos nós, é o mercado. Se você fizer com o preço de mercado, mesmo rendendo 3 vezes mais, e você tiver ainda o número azul, sabendo dessas competências, do diferencial competitivo do seu equipamento, as suas chances de sucesso aumentam. Eu brinco que o vier depois é lucro, tá? Mas não assumo desde o início essa premissa de que o seu negócio é muito melhor que o concorrente, ele tem que valer mais no mercado. Quem coloca preço no mercado é o mercado, não somos nós. Não adianta, tá? Se eu montar um super MP3 aqui para concorrer e aumentar o preço, não vende. Não vende, tá? Então, a conta que a gente está pedindo para fazer no plano, dentro de aspectos financeiros, é qual custo do produto, do serviço, seu, que você estima, o mais perfeito possível, o mais próximo possível, se você conseguir fazer, e qual o preço de venda no mercado, tá? Mais uma vez, algumas pessoas às vezes falaram comigo depois do treinamento. Não, mas se o meu preço de venda foi esse, se eu não fizer ele mais ou menos assim, eu vou dar uma ajustada nele para poder dar um número azul, tá? O papel aceita tudo, né? Mas a vida real não vai ser assim. Então, se você realmente pensa que isso vai evoluir dessa forma, é aquela história do espelho, tá? Você está se enganando, né? É mais fácil você tomar o choque de realidade logo e tentar viabilizar uma outra forma de fazer aquilo, ou viabilizar a sua tecnologia, que nos Estados Unidos, lá, principalmente TI, chama pivotar, ou seja, como é que eu mudo de acordo com o que o mercado quer ou para dar viabilidade. Você já começa a fazer exercício agora, ao invés de esperar a hora da verdade chegar, que eu brinco. Tá? Então, se você quiser fazer, maquiar, ninguém da banca vai pegar e vai fazer conferindo. Não sei se o cara tem um equipamento igual, né? Se for um produto, o cara tem noção do preço de venda, mas o preço de custo, ele pode ter uma estimativa na cabeça dele, mas ninguém vai ficar fazendo essa conta para poder falar que você fez uma conta certa ou errada. Essa não é a intenção. A intenção é que vocês comecem a fazer o exercício para entender
que há uma preocupação legítima com o preço de custo, preço de venda, entendendo a viabilidade mínima do produto. Tá? Alguma dúvida em relação a isso? Não? No plano de produto? Ok? Quando a gente faz essa definição, então, dessas premissas básicas, tá? Uma outra premissa que é muito importante, mas que não será cobrada no plano de produto, tá? Eu vou falar assim, é optativa, né? Se vocês quiserem colocar, vocês coloquem. Eu não proíbo nada, tá? Só estou sugerindo que eu acho que tem que ter o mínimo. São as premissas de produção e venda, tá? Aquilo que eu comentei com você, ou seja, se você, sua máquina lá, ou sua estrutura vai produzir quantas máquinas por mês, ou quantas máquinas por ano nos próximos 5 anos, você tem que fazer uma curva de crescimento, né? O mercado, você vai analisar lá atrás, ele pode estar numa curva de crescimento, ele pode estar maduro, ele pode estar retraindo. E você tem que fazer a sua curva nos próximos 5 anos, pelo menos é o padrão que a gente faz. Como é que vai crescer essa produção sua? Essa participação no mercado? E aí você consegue ter um número importante a saber qual que é o seu market share, quanto que você está participando no mercado. Se você tem o número do mercado, quanto que ele consome, você consegue saber a sua participação. Por que a gente faz isso? Por 2 motivos. Tá? Você sabendo a sua participação no mercado, você consegue entender como é que a sua empresa evolui. Ao mesmo tempo, você sabe, se a sua concorrência é perfeita, ou seja, todo mundo brigando ali e o mercado está crescendo muito, talvez seja possível fazer isso. Mas se o mercado é maduro e tem um monopólio, e você está falando que você vai ter 60% do mercado daqui a 5 anos, com certeza essa premissa sua é muito fraca, porque a gente sabe que isso não vai acontecer. Tá? Ou seja, as chances de acontecer são mínimas. Então, por isso que é bom a gente estimar um pouquinho o que a gente está pensando em vender. E se você fizer a conta, o seu preço de venda, né, de mercado, versus a produção que você imagina crescer, você vai ter uma estimativa de faturamento, ou seja, a empresa vai faturar 1 milhão, 10 milhões, 5 milhões, 100 milhões, 10 mil, 5 mil, por ano, por mês, o que for. Por que eu estou falando isso? Se você pegar também o número que você está imaginando produzir nos próximos 5 anos e multiplicar pela sua margem, ou seja, o preço de venda menos o preço de custo, você vai ter uma vaga noção do potencial de geração de caixa da empresa. Por que é uma vaga? Porque tem muitos outros fatores e custos que não estão atrelados ao preço do produto. Tem imposto, tem custo fixo, tem taxa, tem esforço de venda, tem muita coisa que não está atrelado, tá? Mas se você fizer uma conta dessa, por isso é para vocês, tá? Se você fizer uma conta dessa, do que você acha que você consegue vender nos próximos anos. Um exemplo prático. Vou conseguir vender 1.000 unidades por ano, tá? A margem, ou seja, o preço de venda de mercado menos o preço de custo, vão sobrar R$100 por unidade, tá? Então, vezes 1.000, vão dar 100 mil por ano, tá? Ou seja, teoricamente, não estou falando que isso é lucro, tá? Estou assumindo só, hipoteticamente. 100 mil por ano dividido por 12 meses, tá? Você vai ter 8 mil e pouquinho lá, ou seja, 8 mil e pouquinho, dá para pagar as contas de uma estrutura fixa, mais gente, mais equipe, mais não sei das quantas? Provavelmente não. Então você começa a ter uma noção que você vai ter que ter uma escala mínima para poder tornar viável o seu produto. Tá? Essa continha aqui é muito mais para vocês, só para vocês entenderem. Minha intenção aqui agora é explicar um pouquinho para vocês entenderem que não adianta só ter margem positiva num produto. Eu tenho que ter uma escala mínima de produção. Tá? E quando você faz essa continha, essa margem, vezes o que você imagina vender, comparando com o que o mercado vende, para saber se é factível ou não, você começa a entender o seguinte, mas um negócio, eu achava que é um negócio muito mais atraente. Por que eu falo que é atraente? Porque o mercado pesa a geração de caixa das empresas. É isso que ele dá valor. Geração de caixa não é essa continha que nós estamos fazendo, tá? Geração de caixa é você tirando imposto, custo fixo, todos os custos, menos amortização, tá? Então, quando você faz esse tópico, você começa a ter uma percepção que talvez você tenha que ter uma escala mínima. Quando você chega nessa escala mínima, e que você começa a fazer a conta, o que vale mais a pena? Se eu alugar essa máquina que você falou lá e custar X a hora, é uma coisa. Se eu comprar essa máquina e depreciar, custa uma outra coisa. A conta parece comparativa, mas não é na prática. E quando você faz conta de amortização, não sei se você está acostumado, mas quando você faz conta de amortização, o que é amortização? É um efeito contábil, tá? Que vai para o balanço. Então, eu comprei uma máquina por 1.000, por 10 mil, e essa máquina se deprecia pela legislação em 10 anos. O que significa isso? Assumir que em 10 anos você vai jogar lá fora
e vai colocar outra nova. Tá? Então você pega a máquina de 10 mil e deprecia por ano, por 10 anos, ou seja, a máquina custa para você R$1.000 por ano. É muito melhor do que o aluguel. Mas, no momento zero, você tem que tirar do seu bolso, não é 1.000 por ano, você tem que tirar os 10 mil de uma vez. E o dinheiro vale no tempo. Se você pegar esse dinheiro e fosse financiamento, você vai ter que pagar juros. Você vai para o custo do produto. Quando você vai fazendo essas contas todas, você vai ver que tem uma componente do custo do produto que não tem nada a ver com os seus insumos, mas com a estrutura que você está montando, uma coisa chamada estrutura de capital, que é o endividamento que você vai fazer ou não. Vai ficando um negócio muito mais complexo, tá? Que não é a intenção aqui. Só estou te mostrando que a conta que eu quero é muito básica, só para vocês terem um sinal verde ou vermelho, tá? É quase que binário, tá certo? E nesse caso aqui, quando você faz essa conta de projeção, você começa a entender a relevância do seu negócio. Pô, isso é um negocinho, um negoção ou um negócio da China? Tá? Você começa a ter uma noção. Tá? Por isso que é importante lá na pesquisa de mercado saber o tamanho do mercado-alvo, percentual, crescimento, tendência. Você fazer a sua curva também de crescimento, tentando entender como é que o mercado se comporta e como é que você ganha mercado, para saber se esse seu negócio, o seu produto, será viável ou não. Tá? Isso aqui é um exercício muito mais para vocês. Tá certo? E aí o que acontece? Você vai validar essas premissas com as informações de mercado, para não acontecer, como já aconteceu, eu já vi um plano uma vez, o cara cresceu tanto a projeção dele que ele ficou maior do que o próprio mercado. Tá? Já vi isso em plano de negócio. Então, se o mercado vende 1.000 unidades por ano, a empresa dele já está vendendo 1.200 por ano, no mercado que só consome 100, só consome 1.000. Por quê? Porque ele usou uma premissa de crescimento, mas esqueceu de validar se o mercado está crescendo no mesmo ritmo. Então ele crescia, sei lá, 30% ao ano, o mercado crescia a 5%, uma hora ele passou o mercado. Isso não existe. Então é um ato falho. Você gera aí uma percepção de, poxa, o cara não fez nem a conta básica, né? Ele nem conferiu se o mercado está apto a absorver aquilo. Ok? E quando a gente faz essas continhas todas, normalmente a gente começa a organizar isso numa planilha, que dependendo da complexidade do cálculo, é uma planilha bem mais pesadinha e bem mais completa, tá? Quanto mais detalhe você tiver, mais complexa ela fica. E planilha é uma grande vantagem ter planilha hoje, mas é um problema também. Planilha só entende quem fez. Quem não fez é difícil entender o racional de planilha, você gasta tempo à beça, tá? Então você saber resumir esses números também numa apresentação, no sumário executivo, tem que saber resumir, saber o que colocar. Não é o caso aqui. Não estou pedindo para colocar nada que seja de planilha. Tá? Se quiserem colocar, coloquem, da forma que vocês quiserem. Estou falando que não está sendo pedido dessa forma. O que a gente quer saber, o preço de venda, o preço de custo e a sua margem. Além disso, que eu acho que vale muito a pena colocar no plano de produto. Se vocês têm verba de financiamento, seja FAPESP, PIP, PAP, ou dinheiro da FINEP, CNPq, bolsa, o que for, é sempre importante você descrever que você já tem apoio, tipo de apoio, valor do apoio, porque essa é uma percepção para qualquer um que seu projeto já passou por alguma análise, né? E se passou por alguma análise e recebeu alguma coisa, é porque alguém analisou a princípio, né? A gente pressupõe disso. Estou falando que aconteceu na prática, não, mas pressupõe. Se alguém der dinheiro para alguém leu alguma coisa. Ninguém joga dinheiro e rasga, né? A princípio. Só o Silvio Santos que joga os aviãozinhos lá para a turma, tá? Então, quebrou. Na verdade, né? Então, quando você faz essa descrição de aspectos financeiros, é importante também, se você tiver essas verbas de fomento de qualquer coisa, você explicar que você teve essas verbas, qual linha que é, quanto que foi, se você alocou X ou Y do recurso já ou não no processo, no projeto. Porque dá uma sensação às pessoas que, pô, esse projeto parece ter algum interesse, porque já tem aplicações, tem recurso disponível para ele. Independente de ser uma área prioritária do governo, independente do tipo de recurso, é sempre uma chancela de que alguém já passou alguma análise. Ninguém só assina e distribui. Eu sei disso porque eu conheço bem, por exemplo, FINEP, e a turma lá dá uma escovadinha nos números, dá uma escovadinha no projeto, libera o dinheiro, obviamente, mas passa por uma análise. E quando você fala que você já passou por uma análise dessa, não deixa de ser, de certa forma, uma chancela de que seu projeto já tem um apoio. E quando eu falo apoio, como é verba de fomento, né, não reembolsável, para qualquer empresa pode ter interesse, porque é uma forma de financiamento indireto de desenvolvimento. Tá? E isso muitas vezes pode facilitar o processo de você conseguir licenciar, por exemplo, porque já tem um apoio de verba não reembolsável. Tá? Eu sempre falo verba não reembolsável,
ao invés de fundo perdido. Não sei se vocês usam fundo perdido, porque há muito a FINEP já mudou esse conceito, porque a verba não reembolsável é aquela que não precisa retornar, você não precisa pagar a fonte financiadora. Tá? O que não quer dizer que o dinheiro ficou perdido, porque se ele gerar negócios, patentes, licenciamento, empresas, o dinheiro não se perdeu. O fundo perdido é a sensação que o dinheiro vai colocar fogo nele. E não é a intenção aqui. Tá? Então, para entender o potencial de um projeto ou de um negócio, tá? É aquilo que eu falei com vocês. Um projeto, um produto, uma empresa, ela vale quanto pesa. Tá? Ou seja, ele vale a sua capacidade de geração de dinheiro. Então, qualquer conta, qualquer avaliação que você for fazer de patente, de empresa, de produto, vale a sua capacidade de geração de caixa. Caixa não é a continha que nós estamos fazendo. Tá? Caixa é uma continha um pouquinho mais completa. Tem outros custos que não estão lá dentro, mas se a empresa gera caixa, ela cresce e ela vale quanto ela gera. Tá? Quanto maior a geração de caixa, mais atrativa ela se torna. Tá? Então, de nada adianta falar porque eu tenho uma empresa que fatura R$1 bilhão por ano, tá? E eu compará-la com uma empresa que fatura R$100 milhões por ano, se a primeira empresa tem uma margem de 1% de geração de caixa, tá? Enquanto a outra tem 50% de geração de caixa. É preferível ficar com seus 50 milhões do que com seus 10 milhões. Então, volume de faturamento não é certeza de resultado. O que interessa é a diferença, é caixa. Então, é cheio de número bonito. As pessoas enchem a boca para falar, a empresa tal faturou R$1 bilhão. Investidor e mercado quer saber o seguinte, bonito, geração de caixa. Porque se os seus custos são muito altos, não adianta nada. Tá? Gerou muito caixa, aí tudo bem, aí vale quanto pesa. Tá? E como é que é feita essa conta aqui? Qualquer empresa, projeto, patente, o que for, você faz a projeção financeira da geração de caixa nos próximos anos, vou chutar aqui os 5 anos, tá? Você faz em 5 anos a geração de caixa, e depois você faz uma conta chamada de valor presente, porque você trazer o valor do dinheiro no futuro a um valor de hoje. Não sei se estou falando grego para vocês, não? Tá? Você traz esse valor futuro a um valor presente, a uma taxa chamada taxa de desconto, porque o dinheiro vale no tempo. Então, R$1 milhão daqui a 5 anos vão ser, sei lá, R$600 mil hoje. Você traz cada ano esse valor presente e soma, você tem, teoricamente, o valor de uma empresa, produto, patente ou tecnologia. Tá? Aí você fala, que eu brinquei de preço e valor, né? Bom, então esse é o valor do meu negócio. Então, o meu negócio vale 100 milhões. Ok? Ok. Aí você vai no mercado, estou vendendo meu negócio a 100 milhões. A sua melhor oferta é 10 milhões. Aí vem a diferença de valor e preço. Valor é quanto você acha que vale, preço é o que os outros falam que vale. E para o mercado, que vale ele que vai comprar ou não. É igual o carro. Ah, meu carro custa R$200 mil. Bacana, fica com ele. Não vou comprar seu Fusca por 200 mil, né? Não sei que seja do Paulo, né? Valor sentimental. Né? Está vendido. Tá? Então, ou seja, quando você faz essa conta, você põe um valor, você acha um valor matematicamente, com premissas válidas, ótimo. Você tem que perguntar se o mercado está vendo o mesmo valor. Então, vou pegar um exemplo. Quando você vê lá o número, lá, o Facebook está valendo 70 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Tá? Isso é o valor estimado do Facebook. Por que estimado? Porque existem investidores pagando esse valor. Quando eu falo pagando esse valor, eles estão comprando uma participação pequena, ou seja, lá 1%, e quando você faz a conta ao contrário, você chega ao valor do Facebook. Se ele comprou 1% a X, 100 vale 70 bilhões. Tá? Aí você estima. Agora, se alguém vai comprar ele por 70 bilhões, vamos vender o Facebook. Se o mercado falar que paga 50, então ele vale 50. O investidor que entrou lá vai tomar prejuízo. Tá? Então, uma coisa é valor, outra coisa é preço. Então, não se assustem. Às vezes a gente acha um valor, mesma coisa para patente, você acha um valor, uma patente vale 10 milhões mais um royalties de 5% ao ano. Quem está do outro lado licenciando fala, eu pago 0 na entrada e 3% ao ano. Você quer ou não quer? Se você só tem essa oferta, é isso que é o preço dela. Se você falar não, ela continua valendo nada, né? Continua valendo 10 milhões, mas ninguém põe a mão no dinheiro. Tá? Se você aceitar,
você jogou o preço dela para lá. Não tem problema nenhum nisso, mas só para vocês entenderem que o mercado é que põe preço. Então, Excel aceita tudo. Eu posso fazer valuations bilionários. Dá um exemplo. O próprio Ike é um expert em fazer isso. Ele pega projetos do zero, constrói uma história que tem embasamento, senão o mercado não compraria, e abre a empresa na bolsa do zero. Tá? Fez isso várias vezes, com várias empresas, mas o mercado está comprando essa ideia. Se o mercado está certo ou errado, são outros 500. O dinheiro não se cria, não se perde, é Lavoisier, tá? Ele muda de mão. Tá? Pode ter certeza. Ele não desaparece dessa forma, não. Tá? A não ser pela inflação. Ok? Então, quanto maior a geração de caixa, mais atrativo se torna o seu negócio, a sua tecnologia, o seu produto. É por isso que tem que fazer essas continhas, porque é nessa hora, o que eu brinco que é a hora da verdade, né? Que pagarão ou não pelo seu negócio, pelo seu produto, ou pela sua tecnologia, seja licenciamento, seja o que for, é pela sua capacidade de geração de caixa. Tá? As premissas adotadas, então, para fazer essa avaliação de valor têm que ser válidas. Às vezes elas são válidas para você, mas quem está colocando o preço ou fazendo uma oferta não vê da mesma forma. Então ela é válida para você, ele entende que ela é válida, mas ele acha que a taxa de risco é muito maior. Seu preço é reduzido drasticamente. Tá? O mais importante, quem dá preço do produto na tecnologia não somos nós. E sim o mercado. Tá? Então eu falo sempre o seguinte, quanto mais cedo você for ao mercado, mais rápido você vai ter esse feedback. Tá? Eu acho, não sei se eu comentei com vocês, uma técnica que a gente faz, que é muito utilizada em TI, é quando você está desenvolvendo um produto, você vai a mercado conversar com o seu potencial cliente. Eu comentei isso com vocês, não? Tá. Chama Customer Interview. Tá? Vai fazer uma entrevista com o potencial cliente. Para quê? Antes do produto ficar pronto, você vai lá e vai apresentar o seu produto. Tá? Não chega a ser um plano desse, mas é um pitch, uma conversa, mas você tem que saber exatamente o que você está falando. Isso aqui ajuda muito a você organizar suas ideias de uma forma clara, para um leigo entender. E quando você faz isso, você vai pegar o feedback do seu cliente. O que ele está vendo de valor no seu negócio? É a mesma coisa que você imagina que ele estaria vendo? Quando você pega esses feedbacks, você começa a entender o que ele vê ou não de valor na sua tecnologia, no seu produto, na sua solução. É um passo que não é utilizado nas outras indústrias. O TI usa isso há algum tempo já, principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil agora se usa também. Mas é extremamente importante, porque antes do produto ficar pronto, você já está coletando informação de como é que o mercado está vendo o seu produto e ajustando o seu desenvolvimento. Tá? Isso funciona muito bem nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu faço só uma consideração. Quando você vai levar isso aqui para um Customer Interview, você faz as perguntas, o produto é isso, ele faz isso, faz aquilo, o que você está entendendo, o que você achou, o que você percebeu de valor, você acha que vale a pena, se você tem interesse. O brasileiro tem um problema sério, o brasileiro não sabe falar não. Então as pessoas falam, não, sensacional, maravilha, perfeito, pô, esse produto seu é sensacional. Aí o dia que você põe no mercado e vai no mesmo cara e falar assim, todos os produtos para você comprar, não compro. Nós brincamos lá no caso de vocês, né? Vou comprar do outro. Tá? Porque o brasileiro tem uma dificuldade enorme de falar não para as pessoas, de serem, eu não chamo isso de desagradável, mas serem verdadeiros. Porque as nossas relações profissionais e pessoais se misturam, tá? No povo latino geralmente. E americano não, o americano não tem medo de falar não. O cara pode ser seu amigo, o cara olhar para sua cara, se apresentar uma ideia e falar, achei isso uma porcaria. Isso não é uma agressão pessoal com você, é apenas o conceito da ideia que você passou. Agora, se você absorve isso como uma ofensa pessoal, que é o que o brasileiro acontece, né? As pessoas evitam falar a verdade. Quando você vai ao mercado, o mercado fala a verdade, porque na hora de pôr a mão no bolso, como é o lugar mais sensível do ser humano, ele pensa duas vezes, ele fala não ou ele fala sim. Tá? Então, quando você vai no Customer Interview no Brasil, você tem que ter um pouco de feeling para perceber se aquilo que o cara está falando é exatamente o que ele queria falar, ou se ele está apenas falando aquilo para não ser deselegante com você. Tá? Mas é um recurso que eu acho que é extremamente importante e dão a vocês várias ideias. Porque às vezes você acha que um produto está caminhando para um lado, ele faz uma consideração e você fala, poxa, mas é isso que você está vendo de valor no meu produto? É isso que eu estou vendo de valor no seu produto. Exemplo lá da insulina, né? Todo mundo, remédio para insulina, o pessoal está usando para emagrecimento. O mercado está vendo outro valor completamente diferente do que estamos vendo, que é o foco da empresa. Se ela vai licenciar isso para emagrecer, não são outros 500, mas o mercado já avisou que tem valor. Tem fila de 150 pessoas na farmácia esperando remédio, que não é para insulina, nesse caso, a aplicação. Tá?
Então, esse Customer Interview é um conceito que vem de TI, mas eu já fiz e tenho certeza que funciona muito bem para qualquer produto. É uma forma rápida de você aproximar o seu desenvolvimento na academia com algumas percepções de mercado. Tá? Então, conversem bastante, coletem essas informações, façam o que a gente faz em TI, que são os analytics, né? Dá uma analisada nessas informações, dá uma balizada e começa a entender, até para mudar seu modelo de negócio, a forma que você está desenvolvendo, como é que você fala, como é que muda seu discurso. Falo por mim mesmo, ou seja, o primeiro treinamento que eu fiz aqui dos 5, obviamente a base é a mesma, mas a gente vai mudando sempre algumas coisas, porque você vai treinando, vai mudando um pouquinho, né? Você vai sempre evoluindo, é um processo. Então, quando você vai ao mercado nessas Customer Interview, você começa a perceber o que o mercado está vendo. E às vezes os caras fazem considerações importantes. Você já pensou nisso? E se acontecer isso? Aí você fala, pô, nunca pensei nisso. Aí você volta para trás e vê que faz sentido às vezes. Porque quando você está envolvido num processo, num projeto, a gente tem uma dificuldade enorme de olhar para o lado. Tá? A gente acha que o que a gente está vendo é 100% da verdade. E às vezes ela está um pouquinho para o lado. Quando você pergunta para alguém que está de fora, ajuda tremendamente, talvez, te dar alguma luz, te dar alguma... Olha para o lado, porque senão você vai bater a cabeça no muro. Tá? Então, lembrem sempre disso. O mercado aí, nesse caso, é o dono da verdade. É ele que diz se vale, se não vale, não somos nós. E ele que fala se vale a pena ir para frente, se não vale a pena ir para frente. Ok? Dúvidas sobre aspectos financeiros em relação ao plano de produto ou extra plano de produto que vocês queiram perguntar? Dúvidas, qualquer dúvida, tá? De parte financeira que vocês tenham, por favor, perguntem. Da mais básica à mais complexa. Então, último tópico, viabilidade financeira, tá? É praticamente um resumo do que a gente está falando agora, tá? Ou seja, nos permite entender se nossa tecnologia é viável comercialmente, se a nossa continha no final for azul, é um indício, não é certeza, porque podem ter custos extras lá na frente, tem custo regulatório, tem custo de tempo. Eu dei o exemplo para vocês mais cedo, daquela empresa que abriu uma unidade, montou a unidade toda, ficou 2 anos fechadas. Quanto custa isso? Investir lá X milhões, deixar o dinheiro parado 2 anos, esperando a aprovação. Teoricamente tem que ir para o preço do produto de alguma forma, mas se o mercado não pagar isso, literalmente morreu Bahia. Você assumiu o prejuízo. Pois não. Sim, se um dos meus insumos, por exemplo, eu produzo um painel de madeira aglomerada. E se um dos insumos, o preço dele é em dólar, então vai oscilar de acordo com o valor do mercado. Como que eu vou fazer? Aí vai mexer... Futuro a Deus pertence, né? Ninguém imaginava que o dólar, que estava a 1,50 e poucos, está em 1,90. Tá? Ninguém imaginava. O que você faz? Você pode pegar uma média. Eu falei com você, tudo isso são indícios, não são certezas. Mas um número imperfeito é melhor que número nenhum. Você pega um valor do médio de hoje, por exemplo, se você quiser ser conservadora, você pega R$2, você pega 2,10, só tem que falar o que você está fazendo na conta. Tá? E você usa esse valor. Agora, se você fizer a sua conta e perceber que se o dólar passar de 1,90 e poucos, o seu produto fica no vermelho, ou seja, tem prejuízo, acende uma luzinha amarela e fala, bom, o dólar é uma coisa extremamente relevante para o meu processo. Quais são os meus caminhos? Eu consigo achar algum fornecedor substituto? Não sei. Você tem que se perguntar, tá? Tem alguma coisa que eu consiga mudar que o dólar afete menos? São sempre as contas que você faz, tá? Mas quando você faz a conta financeira, que você percebe a importância dela. Tá? Você já está com essa preocupação porque você sabe que o dólar está aumentando e você deve ter sentido isso na pele de alguma forma, né? Seja no cartão de crédito, quando a gente viaja, seja o que for. Então você já fica preocupado. Mas essa preocupação tem que vir na hora de fazer as contas mesmo. Para entender se esse peso desse insumo no seu custo, ele é muito sensível ao dólar ou não. Ou seja, suponha que a cola que você vai comprar que seja importada para o aglomerado, por exemplo. Tá? A cola significa 70% do seu custo do produto. Com certeza, o seu produto vai ser extremamente sensível ao dólar. Né? Qualquer variaçãozinha de 10% no dólar vai refletir com impacto de 70% no preço do produto. Mas se for 2%, a variação do dólar não vai afetar tanto assim o seu produto.
Então você começa a entender que isso talvez não tenha um peso tão relevante para você se preocupar nesse momento. Tá? Então quando você faz o custo, você pegar o valor, né, de custo de cada insumo pelo montante total, você tem um peso mais ou menos daquela composição dentro do seu custo. E se só alguns são variáveis por dólar, você sabendo o percentual, você consegue entender melhor o impacto que um aumento de dólar pode dar no seu custo. Tá? Isso pode ser bom ou pode ser ruim, mas é melhor saber logo para tentar ver o que você pode fazer para poder tentar minimizar esse impacto, se ele for razoável. Tá? Ok? Alguma dúvida a mais? Então, na viabilidade financeira, a gente permite entender se a tecnologia é viável comercialmente ou não. Ou seja, na conclusão final, depois desse trabalho todo, você vai descobrir se vale a pena ou não, ou deveria descobrir. Tá? É uma percepção, porque é o mercado que vai colocar preço. Tá? E, mais uma vez, se o número ele é vermelho, você vai ter que mudar alguma coisa, seja no modelo de negócio, seja ajustar os custos de produção. E, mais uma vez, o ótimo inimigo do bom. Por que eu estou falando isso? No caso dela, por exemplo, você tem um insumo que é importado, é em dólar, porque ele é muito específico para a sua tecnologia. Talvez você tenha um insumo que não é tão bom quanto esse importado, que não dará um resultado tão bom quanto o importado, mas custa metade do preço. Pode ser a diferença de você se tornar um negócio viável ou não. Tá? Nem sempre a melhor tecnologia é a que mais vende. Tá? A Microsoft está aí para nos provar isso. Tá certo? Então, muitas vezes você tem que mexer na sua base de custo para você poder ajustar. Então, se eu quero usar a melhor lente lá, uma Zeiss no meu equipamento, não sei, talvez eu vou usar uma da... Eu não vou falar um nome genérico, não, mas se eu usar uma outra marca, vou falar assim, de segunda linha, tá certo? Você fala assim, não, essa aqui não é tão boa, mas o resultado me transforma o produto em impossível de ser comercializado. Ainda há uma vantagem competitiva, ainda há um diferencial. Ele não é o estado da arte, né, em tecnologia, mas ele é comercialmente viável. Talvez o outro não seja. Tá? E por último, ou seja, ter viabilidade financeira é gerar dinheiro para os sócios, tá? Sejam eles os donos da ideia, do produto, cotitulares da patente. Então, no fundo, o que interessa é se na linha final lá o número é azul e quão azul é esse número, tá? Tem muito investidor que lê o plano de trás para frente, né? Ele começa pelos números para ver se aquele negócio que eu falei com vocês é um negocinho, um negoção ou um negócio da China. Se ele achar que é um negócio da China, ele lê o plano como um todo e depois, obviamente, vai validar esses números, né? Todo mundo no mercado é São Tomé, só acredita vendo. Então, achar que se eu coloquei o número lá que ele é verdade, é um ledo engano. Ele vai verificar aqueles números se ele achar que faz sentido licenciar, comprar ou investir. Tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Perguntar se tem alguma dúvida sobre algum dos pontos que nós abordamos. Só para lembrá-los, aqui na verdade é o plano de produto, a indicação que está no site. Uma correção só que está em vermelho, que eu não sei se está no site ainda. Por um equívoco meu, eu esqueci de colocar onde vocês colocariam equipe. Tá? Foi até na segunda turma que me chamou a atenção. Então, a gente vai colocar dentro da estratégia a equipe que executará o projeto. Então, tudo que eu falei para vocês hoje aqui, nos 5 pontos, vão ser descritos nesses 5 pontos na forma um pouquinho diferente. Tá? Na forma de uma percepção de oportunidade, do conceito do negócio, de tecnologia, de mercado-alvo, estratégia e de potencial financeiro. Tá? Eu mudei a formazinha, porque tem várias formas de você falar isso. A ideia de colocar a oportunidade e conceito do negócio é para rapidamente você começar a falar do mercado geral e do problema que você resolve, para que o leitor leia todo o resto já com clareza do que você está falando, o que você faz. Tá? Então está lá, ou vai estar no site agora à tarde, né? Que eu acho que vai ser publicado de novo. Tá? E no último slide aqui a bibliografia, que eu estava trocando uma ideia com um colega de vocês. Tá? Basicamente, eu recomendei e uso sempre esses 7 livros aí. Tá? O primeiro deles, do Guy Kawasaki, ele é um investidor financeiro lá do Vale do Silício, do Garrett Ventures. Ele tem esse livro, tem um outro segundo livro que eu me esqueci o nome, que é bem interessante também. Ele tem um linguajar muito tranquilo de ler, sabe? É bem até divertido, porque ele é bem hilário, assim, com algumas coisas. No segundo livro dele, por exemplo, ele fala, quando você tiver uma ideia muito boa,
Você acorda de madrugada com a ideia boa e pergunta para sua esposa. Se a sua esposa falar que vale a pena, você continua. Se ela falar que não vale a pena, você não continua. Porque na cabeça dele as mulheres têm uma sensibilidade muito maior do que os homens para essa percepção de mercado. Tá? É engraçado, mas tem algumas verdades. Tá? O segundo livro ali, o Technology Ventures, ele é um livro que eu usei lá no MIT, quando eu fiz um curso de empreendedorismo por lá. Ele é um livro mais acadêmico, mais didático, no sentido de... Tem pontos específicos, como modelo de negócios, isso, tecnologia, como é que eu levanto capital, como é que eu falo uma ideia. Tem um case que é da AgroQuest, que é uma empresa de agroscience durante todo o livro, que vai citando os casos. Tá? É um modelo mais tradicional, então você não vai achar esses modelos de business model generation, essas coisas nesse livro, que é um livro mais antigo, mas tem muito fundamento e é uma leitura mais assim, eu falo mais acadêmica, mas nos dá embasamento. Na verdade, eles mandaram esse livro para a gente e falaram, vocês leem esse livro antes de chegar no curso, só para poder nivelar todo mundo. Tá? Porque o modelo americano é um pouquinho diferente, né? Você estuda antes de ter aula. Tá? O número 3, aí, o Business Model Generation, exatamente esse livro que eu comentei com vocês, que hoje tem sido um sucesso. O Alexander, que está no Brasil, ou estava, ou vai estar sexta-feira no Brasil, tá? No Rio. O Crossing the Chasm é um livro um pouquinho mais denso, mais focado em marketing, que mostra algumas teorias de como é que funciona um produto no mercado, tá? Em relação aos primeiros, os que eles chamam lá de early adopters na tecnologia, como é que o mercado consome um produto de tecnologia. E os desafios, porque ele chama Crossing the Chasm, porque entre um grupo específico lá e a massa de consumo da tecnologia, ele tem a teoria que você tem um gap. Então, às vezes, o produto chega no momento que ele estabiliza e vai ficar assim por um tempo. Você tem que manter ele vivo para depois o mercado começar a consumir de novo. Porque o outro grupo de consumo, ele é meio São Tomé. Ele só vai consumir depois que ele ter certeza que aquilo funciona direitinho. Se você pegar aí o iPhone, por exemplo, ou seja, quando saiu o primeiro, os malucos de plantão compravam, os segundos, os malucos de plantão compravam, e aí quando eu vejo o meu pai comprando um iPhone, aí eu percebi que já fez a curva do Crossing the Chasm. Tá? Com toda... E é assim mesmo que a gente percebe. Esse livro é sobre essa teoria, tá? Mas é meio interessante. O número 5 aí, o Founders at Work, é o que eu falei com vocês, da Jéssica, lá do Y Combinator. Parece que tem esse livro já em português, chama Startup, parece, pelo que o Daniel lá de Piracicaba falou. Tá? É um livro mais divertido, de historinhas de sucesso. Mas quem gosta, né? Quem gosta de empreendedorismo é bom, porque você sempre tem alguns insights assim, dos casos. Tá? O sexto livro aí, o The Lean Startup, é um livro lançado agora em setembro oficialmente, lá na Amazon, do Eric Rice. O conceito de Lean Startup funciona para TI, é um livro focado em TI. Tá? Por que eu estou colocando ele aqui? Várias dessas técnicas de TI, na minha humilde opinião, são aplicáveis a qualquer negócio. Tá? Esse pedaço do Customer Interview, por exemplo, vem do Lean Startup. Tá? Ou seja, desenvolvimento você faz com o cliente. Você não faz dentro da sua casa, dentro da sua empresa, não. Você faz desenvolvimento conversando com o cliente. Senão você vai desenvolver o que ele não quer. E antes de você fazer todo o pacote para mostrar para ele, você vai fazendo com ele, que ele acaba direcionando o que ele quer ou o mercado quer. Isso acelera o seu processo, por isso o conceito de Lean. Tá? Tem várias outras iniciativas de Lean, mas aí algumas delas são muito focadas em TI. Tá? Mas é um conceito muito legal. E o último aí, para quem gosta de fazer conta, tá? Um livro chama Valuation Life Science. Esse livro é fruto de um curso que o Boris e o Ralph dão pelo mundo afora. Eles têm uma empresa na Suíça. Já deram um curso aqui no Brasil, uma vez. Eu tive a oportunidade de fazer. Mas é um livro de mais matemática mesmo, explicando como é que você avalia uma patente, como é que você avalia uma tecnologia, muito focado no mercado de biotecnologia especificamente, mas de lá dá para fazer muita inferência, principalmente dos modelos e da forma de cálculo de ativos intangíveis. Tá? Não é uma conta fácil, mais uma vez. Fazer o valuation é fácil, difícil saber se alguém vai pôr preço nele, da forma que você está querendo. Tá? Então, dar valor à sua tecnologia é fácil, o problema é saber se alguém vai pôr o mesmo preço que você deu valor, ou acima de preferência. Né? Se for essa surpresa, melhor ainda. Tá ok? Peço só desculpas aí pelos livros estarem todos em inglês, mas eu tenho, por filosofia, como eu acompanho muito de perto algumas coisas nos Estados Unidos, eu tenho, e é o mercado mais evoluído nessa área, em todos os segmentos, de biotech, nanotech, equipamentos, é o mercado mais dinâmico, então eu tento sempre trazer as coisas de lá, o conhecimento de lá, para quemar algumas etapas aqui.
Alguns desses conceitos ainda não são práticos no Brasil de alguma forma, tem que tropicalizar alguma coisa. Mas aí eu, pessoalmente, uso a minha experiência aí dos últimos 7 anos aí mexendo com startups, com fundo, com a empresa, para fazer esse ajuste aí do que eu estou passando para vocês. Ok? Ok? Agradeço a vocês aí. Pedir para o Paulo fazer Boa tarde, eu sou o Paulo Gil, eu atuo na Agência de Inovação São Paulo. Sou agente de inovação na área de transferência de tecnologia. E, em nome da Universidade de São Paulo e da Agência USP de Inovação, eu gostaria de agradecer a todos os participantes da Olimpíada, parabenizar os classificados para a segunda fase e, em especial, aqui durante os 5 dias que estive com o Ricardo Norman, agradecer o seu empenho e dedicação. Né? E destacar que ele fez o treinamento em igualdade para todos, com uma característica de interatividade, equilíbrio e realidade, que isso é muito importante, que não trouxe aqui nenhuma história da carochinha, dizendo que lá fora é um mar de rosas. Né? E trabalho, trabalho e trabalho. Agradecemos também a Biominas por dividir a expertise do Ricardo para com a Olimpíadas, para com a Universidade de São Paulo, e que em breve possamos ter novas parcerias. Deus quiser. Tá? Uma salva de palmas para todos. Obrigado.